Pessoal, agora vamos dar início à nossa parte 2 da apostila do mês de março. Agora vamos estar falando sobre as organelas. Vou estar aproximando novamente a imagem para que vocês possam visualizar melhor. Pessoal, aqui eu coloquei a imagem, né, de uma célula animal, aqui uma GIF, né, mostrando aqui onde que estão as organelas, para a gente começar então a dar início. Mas antes de tudo, eu vou começar falando, né, que as células, né, que são as nossas unidades funcionais do nosso corpo, a célula é como se fosse uma grande máquina, onde aqui dentro cada organela dessa exerce uma função para que tudo ocorra bem dentro do nosso corpo. E que cada função dessa está uma ligada à outra. Então vamos ver melhor cada partezinha dessa, o que é cada organela dessa, qual que é o nome dela e o que ela faz. Então vamos lá? Vou começar falando aqui do núcleo celular. O núcleo celular, né, essa estrutura aqui esférica, onde se encontra o DNA. Aqui dentro temos então o DNA. Esse aqui então, núcleo celular, estrutura esférica, onde se encontra o DNA. A próxima organela temos o nucleolo. O nucleolo, ele está localizado dentro do núcleo. Então, temos aqui o núcleo e dentro do núcleo temos o nucleolo. Ele é responsável pelo processo da reprodução celular e através da síntese de proteínas. Aqui temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, no mês passado, a gente até focou bastante, acho que vocês já devem estar careca de saber, sobre a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela é uma estrutura celular fina, né, que delimita então a célula. A função principal dela a gente chama de permeabilidade seletiva. Quando a gente fala que a membrana celular, ela possui essa permeabilidade seletiva, a gente está querendo dizer que ela tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai de dentro da nossa célula. A gente chama ela de uma bicamada fosfolipídica, né? Porque aqui, né, como eu já tinha dito na aula anterior, aqui temos os fosfolipídios, né, que ficam aqui aderidos a essas proteínas intrínsecas. Aqui temos o citoplasma, né? O citoplasma é aquela região mais volumosa, como se fosse um líquido gelatinoso de dentro da célula. No citoplasma é onde se encontra o núcleo e as organelas celulares. Então aqui temos o citoplasma. E os ribossomos. Os ribossomos são estruturas responsáveis pela produção e pela síntese de proteínas. Aqui temos a organela, o que são os retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos são esses dobramentos aqui que acontecem aqui, né? E aqui também, eles como se eles estivessem unidos. Aqui temos o retículo endoplasmático, que a gente chama ele de rugoso, e o retículo endoplasmático liso. Onde o retículo endoplasmático, aqui temos aderidos os ribossomos. Ribossomos, que é aquela organela que a gente acabou de ver, que é responsável pela produção e pela síntese de proteína. Então, o que acontece? Esses ribossomos, eles ficam aderidos a essa membrana, a esse retículo endoplasmático, né? Por isso que ele recebe esse nome de rugoso, por ter esses ribossomos aderidos a ele. E o que acontece? Como essa região ela é uma área bastante grande, ela vai estar aumentando a área de absorção dessa síntese de proteína. Então, os ribossomos junto, né, como eles que produzem, né, e sintetizam essas proteínas, aí como eles são pequenas bolinhas, eles vão aderir a essa estrutura que é maior, que vai ter uma área maior de capacidade para poder estar fazendo de uma forma que vai estar abrangendo uma área maior dessa proteína. E aqui o retículo endoplasmático liso, ele não, diferente, né, do retículo endoplasmático rugoso, ele não possui os ribossomos aderidos. A sua principal função é a síntese de lipídios e da degradação de algumas substâncias. Às vezes o nosso corpo aderiu a alguma substância que não fez bem e a partir daqui vai estar acontecendo então essa destruição dessa substância que não fez bem para o nosso organismo. E a síntese de lipídios, quando a gente fala de lipídios quer dizer gordura. E aqui temos o complexo de Golgi, que é essa organela também, que forma essas dobras, né? O complexo de Golgi, o que ele faz? Qual que é a função dele dentro da célula? Ele vai armazenar, modificar e liberar substâncias.
exporta proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, que foi o que a gente acabou de ver anteriormente, que possui aquelas bolinhas que são os ribossomos aderidos a ele. E além disso, também ele origina os lisossomos, que aqui no próximo slide a gente vai estar conhecendo então quem são esses lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular, ou seja, ele vai estar ingerindo partículas ali de dentro da nossa célula que está ali de uma forma que a gente não está mais necessitando dela. Então ele vai estar retirando essas substâncias. Aqui temos a mitocôndria. A mitocôndria, ela é essa estrutura aqui, ela é responsável pela nossa respiração celular e pela produção de energia. Energia essa que a gente chama de ATP. ATP quer dizer o quê? Adenosina trifosfato. Toda essa energia que vem de lá da nossa alimentação, que quando a gente se alimenta, essa energia vai parar na nossa corrente sanguínea, para que então a mitocôndria consiga estar realizando a sua função e mantendo assim a célula viva. E aqui temos os centríolos. Os centríolos são essas estruturas aqui esféricas, que na maioria das vezes eles são encontrados em pares, aqui como estão, né, em dois. É uma estrutura celular que auxilia na divisão celular. Na nossa parte 3 a gente vai estar vendo também o que é essa mitose e a meiose, que é onde vai estar participando desse centríolo. E aqui temos os peroxossomos. Os peroxossomos são esses espaços que tem ali na nossa célula, bem aqui, ó, como podemos ver. Aqui são os peroxossomos. São estruturas arredondadas responsáveis pelo armazenamento de enzimas. Quando a gente fala em enzimas, onde acontece que vai ser responsável por estar acelerando uma reação dentro do nosso organismo. Aqui no próximo slide a gente vai estar falando sobre as estruturas exclusivas que só possuem na célula vegetal. Que na célula vegetal a gente tem essas particularidades que é somente da célula vegetal, que a gente não vai estar encontrando na célula animal. A célula vegetal encontrada nos tecidos vegetais é uma célula eucarionte, né? Ou seja, aquela célula que possui o material genético todo organizado. E a célula vegetal apresenta algumas características exclusivas, como a parede. Aqui eu vou colocar de forma melhor, que eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem a imagem, né? Aqui temos a parede celular. Aqui na célula animal não temos essa parede celular. A parede celular ela vai conferir maior rigidez e formato para essa célula, porque isso daqui vai impedir que a célula, mesmo que entre muita substância, muita água, a célula não vai acontecer o estouro dela. Temos os plastos, os plastídeos, temos também os cloroplastos. O cloroplasto é uma organela bastante importante na célula vegetal, porque os cloroplastos são essas organelas verdinhas aqui, e o que eles fazem, né? Eles são responsáveis pela fotossíntese da planta, é ali que tudo acontece. Através da luz solar, a luz solar ela vai entrar, né? Aderir a esses ribossomos, vai atingir essa organela aqui, que são os cloroplastos, e através de quando ela atinge ali nos cloroplastos, vai estar acontecendo as reações químicas e físicas para assim acontecer a forma de captar o alimento da planta. Por isso então que a gente fala que as plantas são organismos autotróficos, né? Ou seja, né, realizam fotossíntese, são capazes de produzir o seu próprio alimento, que é através então dessa organela que é o cloroplasto. Temos o cromoplasto, que é uma outra organela com função bastante parecida com a do cloroplastos. E temos aqui cromoplasto, ele só vai estar armazenando uma outra substância, assim como a gente tem na batata, na mandioca, que a gente tem um tipo de reserva que a gente chama que é o amido. E aqui temos o vacúolo de suco celular, que é onde vai estar estocada ali uma parte onde a célula não vai estar utilizando. No próximo slide temos aqui então uma tabelinha que mostra a diferença da célula animal para a célula vegetal. Aqui depois vocês podem estar me chamando lá no WhatsApp, tá bom, gente? Para estar enviando essas imagens, esses slides, para que vocês possam estar observando melhor a diferença da célula animal para a célula vegetal.